Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Falso policial é suspeito de dar golpes em BH. Ele prometia emprego público sem concurso. Foi enterrada hoje a criança de 2 anos que morreu asfixiada dentro do carro depois de ser esquecida pelo pai. Pessoas que não podem tomar a vacina da febre amarela por restrição médica fazem o que para se proteger? Tem um jeito e nós vamos te ensinar. Justiça torna inelegíveis a deputada federal Raquel Muniz e o marido dela, o ex-prefeito de Montes Claros, Rui Muniz. Servidores de Minas podem voltar a receber salário em dia a partir de abril. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Estudantes que não passaram no Enem já estão de volta às salas de aula para se preparar para o próximo exame. E o imposto de renda já reuniu os documentos? Dentro de 13 dias, as declarações começam a ser entregues. Economia reage e empresas voltam a contratar. O Carnaval de BH foi um sucesso, mas lojistas acabaram ficando com fantasias encalhadas. E no futebol, o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova amanhã. E depois de quase 9 meses sem jogar, o zagueiro Dedé estará em campo. 7 dias sem treinador oficial. Esse é o drama do Atlético, que entra em campo no domingo em clássico contra o América. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um homem que se passava por policial civil e que ainda é suspeito de estelionato foi preso aqui na capital. Segundo as investigações, ele se apresentava como um professor e prometia aos alunos empregos públicos sem concurso. José Eustáquio Menezes Júnior, de 42 anos, mais conhecido como Grego, é suspeito de se passar por policial civil para aplicar um golpe. De acordo com as investigações, ele prometia que facilitaria o ingresso de pessoas em cargos públicos específicos sem concurso para trabalhar no sistema penitenciário. Os cargos oferecidos eram de professor e enfermeiro, com salários de R$ 4.000 mais benefícios. Áudios enviados às possíveis vítimas informam como funcionava o projeto. É isso mesmo, é em Neves, uma penitenciária. Você precisa pagar a inscrição, né? Que você não vai fazer prova. E esse curso jamais iria existir, porque não existe esse projeto no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. O valor da taxa de inscrição variava de R$ 670 a R$ 1.500. O candidato que tivesse o nome sujo ou ficha policial precisava pagar mais caro para limpar o nome. Para dar credibilidade ao golpe, o suspeito usava nomes de delegados da Polícia Civil, afirmando que eles tinham participação no projeto fraudulento. Quem é responsável pelo projeto? Dr. Xavier, Dr. Prata, Dr. Paulo Marçal, Sancler, Wagner Pinto. A mulher que gravou os áudios já foi identificada e ouvida pelo delegado. Nós temos que definir a sua participação, se ela também foi ludibriada por ele ou se ela também agiu de ardil para arregimentar essas vítimas. Pelo menos 85 pessoas foram vítimas do golpe. O suspeito pode ter lucrado entre 80 e 100 mil reais. Na casa dele, os policiais encontraram documentos de terceiros, uma camisa com o logotipo da Polícia Civil, 2 aparelhos celulares, uma máquina fotográfica, dinheiro, além de munição. Foi enterrada hoje a criança de 2 anos que morreu asfixiada depois de ser esquecida dentro do carro pelo pai. Quem tem as informações direto da nossa redação é o repórter Marcelo Silveira. Boa noite, Marcelo. Pois é, Inácia, notícia triste, né? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse caso aconteceu em Januária, no norte de Minas, e a Polícia Militar contou que pai e filha se encaminhavam rumo à escola quando o homem recebeu uma ligação do trabalho e precisou mudar o trajeto. Ele chegou até o destino, desceu do carro, esquecendo a menina dentro do veículo. Quando ele se lembrou, foi tempos depois, ele voltou até o carro, mas a criança já estava desacordada. O socorro chegou até o local, mas infelizmente não deu tempo de salvar a menina, que acabou morrendo. Agora, um detalhe que chama a atenção, Inácia, é que essa menina é filha de uma ex-secretária de saúde lá de Janaúba, que teria ajudado no resgate daquelas crianças da creche Gente Inocente, né? O que deixa o caso ainda mais triste. Que tristeza para essa família e que culpa que esse pai vai carregar, né? Pois é, né? Marcelo continua com a gente porque ele traz para nós uma outra informação e agora é sobre a prisão de 5 pessoas suspeitas de incendiar 2 ônibus na madrugada de hoje em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Marcelo, parece que dessa vez
os vândalos se arriscaram um pouco mais, né? Porque o incêndio não foi com o ônibus que estava na rua. É verdade. Dessa vez, os criminosos pularam o muro da garagem e acabaram ateando fogo nos ônibus que estavam lá dentro. Eles ficaram completamente danificados. Este caso, Inácia, é o 6º já nesse ano, o 2º em menos de 24 horas. A polícia pegou os 5 criminosos e 4 deles são adolescentes. Com um deles, a polícia apreendeu um galão com 5 litros de álcool. Todos foram levados para a delegacia de plantão de Contagem, mas os crimes ainda estão sendo investigados. A motivação dos crimes ainda está sendo investigada, viu, Inácio? Ok, obrigada, Marcelo, por hora, mas depois você volta com a notícia do carnaval, hein? E agora falamos de febre amarela. A forma mais eficaz de se imunizar, você sabe, né? É a vacina. Mas tem pessoas que não podem tomar a dose, como bebês, gestantes e pessoas que fazem alguns tipos de tratamentos médicos, como a quimioterapia. E nesses casos, como se proteger da picada do mosquito? É preciso usar repelentes. E nós fomos pesquisar como você deve aplicar o produto para ele criar uma barreira de proteção. O número de casos de febre amarela vem assustando a população brasileira que tem corrido aos postos de saúde em busca da vacina. Para quem ainda não conseguiu se vacinar ou não pode tomar o medicamento preventivo, a alternativa é usar o repelente com frequência. A gente tem restrição para uso na população pediátrica. Até os 6 meses de idade, teoricamente, não tem nenhum que seja permitido, e acima dos 6 meses a gente tem, até os 2 anos de idade, tem um tipo de repelente do IS 3535. O repelente é considerado bastante eficaz contra a picada do mosquito. Ele deve ser passado em todas as áreas descobertas do corpo e, se a roupa for de tecido fino, ele também deve ser aplicado sobre a vestimenta. Tipo seda ou tecidos muito porosos que não vão impedir que o mosquito pique. O médico ainda explica que casos de alergia são raros, mas se aparecerem manchas vermelhas e coceira no local onde o repelente foi aplicado, é melhor lavar com água corrente e procurar um serviço de saúde. Muitas pessoas partem para soluções caseiras. Usam cravo, vitamina B e até alho para tentar espantar o mosquito. Os médicos não proíbem o uso, mas deixam bem claro que não existe nenhum estudo que comprove a eficácia desses produtos. Simone está grávida de 3 meses e meio. Mesmo vacinada, a empresária não passa 1 minuto sem aplicar o repelente. A maior preocupação dela é com a saúde do bebê. De manhã ele já fica ali no meu banheiro, né? Eu fui instruída a passar o repelente antes mesmo do protetor solar, o que é estranho, né? Se falar, colocar mais um creme, um químico, enfim, antes do protetor. Então ele fica ali no meu banheiro para me lembrar. Eu já tem, na verdade, um em cada canto da casa, deve ter uns 5. A deputada federal Raquel Muniz, do PSD, e o marido dela, o ex-prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, foram condenados por improbidade administrativa em ação movida pelo Ministério Público Federal de Minas. Eles são acusados de tentar influenciar servidores da Receita Federal para não pagar impostos de equipamentos hospitalares. O casal terá que pagar multa de R$30 mil e ainda ficará inelegível por 3 anos e não poderá ter contratos com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais. Ainda cabe recurso da decisão. Nós entramos em contato com a assessoria da deputada e do ex-prefeito, mas não tivemos retorno. A deputada federal Raquel Muniz, talvez você se lembre, foi aquela que na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff aproveitou para elogiar o marido, que foi preso preventivamente pela Polícia Federal horas depois desse elogio. Continuamos a falar de política. O governo de Minas pode voltar a pagar os salários em dia, isso em abril. O parcelamento já dura mais de 2 anos. No começo da semana, o governador Fernando Pimentel esteve nos Estados Unidos, onde se reuniu com integrantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também do Banco Mundial, na tentativa de atrair investimentos para o Estado. Estes são os primeiros assuntos para análise do nosso comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, você acha que essa possibilidade aí de voltar a pagar os salários em dia, isso seria uma atacada eleitoral, já pensando aí na reeleição, ou é fruto, de fato, de melhora nas contas públicas do Estado? É uma combinação de fatores, Inácia. Trata-se dessa ambiente eleitoral que você falou, mais uns sinais de melhoria das contas públicas. Maravilhoso seria se o governador suspendesse o escalonamento e viesse junto aí um reajuste salarial. Então, é sabido que o governador pretende se candidatar novamente,
Mas para isso tem 2 importantes desafios administrativos. Primeiro, acabar com esse escalonamento dos salários em 3 vezes para os servidores, de acordo com o valor de cada um. E o outro é acabar também com esse atraso no repasse dos impostos que pertencem aos municípios. Sem isso aí não dá para pensar em reeleição. Então o governador tem esse desafio e ele está cuidando, correndo atrás aí para ver se busca essa melhoria das finanças públicas do Estado. Tem essa expectativa dos empréstimos, pode ser que saiam, né? Os empréstimos também têm a renegociação das dívidas. Então, isso aí é fundamental para que as contas se regularizem, porque a oposição de prefeitos e funcionalismo é um grande obstáculo na eleição. Muito bem, e agora a gente fala, pessoal, da intervenção das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro, que foi determinada hoje pelo presidente Michel Temer. O general mineiro Walter Braga Neto tornou-se o comandante das polícias civil, militar, dos bombeiros e também da área de inteligência do Rio, inclusive com poder de prisão dos membros. Orion, essa ação impede a realização aí da votação para a reforma da Previdência, mas por quê? Impede-se, Inácio, porque a Constituição é clara em seu artigo 60. Em caso de intervenção federal, estado de sítio, estado de guerra, não pode haver mudanças na Constituição. O entendimento é de que os deputados, senadores, não teriam plena liberdade de voto. Então, nesse sentido aí, pode-se considerar fora de pauta a reforma da Previdência, até porque também nem tinha apoio político. Então, na minha opinião, o governo encontrou uma saída honrosa para não ser derrotado por meio dessa intervenção, que é inédita no país desde a redemocratização, desde a Constituição de 88. Com a medida, o governo do Rio está assumindo a falência do seu sistema de segurança pública. Brava essa história, né? Bom, gente, mantendo o nosso compromisso com você de antecipar aqui os nomes que estão sendo cogitados para concorrer ao governo de Minas, hoje falamos de um político que se autodeclara não candidato, que é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Orion, o Calil foi aí, considerou e conquistou um espaço dentro do PHS, né, com essa eleição, bem votado para Belo Horizonte, mas ele disse que não é candidato. Tem jeito do partido reverter isso e convencê-lo? Muito difícil, Inácio, porque a tendência dele é permanecer no cargo, como ele mesmo diz. Se até o dia 7 de abril ele não deixar a prefeitura, é porque vai continuar prefeito. Por que ele é tão forte assim? É o seu estilo desabrido, seu estilo franco e também apolítico, não político. Isso agrada ao eleitor. Então, a tendência, como ele também manteve essa aprovação durante o primeiro ano de mandato, a tendência é ele ficar fora da disputa. Ficando fora da disputa, ele será muito disputado, o apoio que ele der será um grande cabo eleitoral. Ele pode ser aí um divisor de águas, então, para as próximas eleições aqui em Minas. Sim, mas se ele calcular bem, para ele é bom e para a prefeitura ficar neutro e ganha de todos os lados. Entendi, que aí ele segura o poder dele para outra ocasião, né? Exatamente. Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Boa noite. As notas do Enem saíram, o SISU encerrou as inscrições e as universidades já estão finalizando os processos de matrícula. Mas o estudante que não conseguiu uma vaga no ensino superior já voltou para a sala de aula para se preparar para o próximo Enem sem perda de tempo. Os cursinhos da capital já estão movimentados, mas atenção, não basta estudar, é preciso ter método. Ano de Copa do Mundo? Não para essa turma e para milhares de estudantes que irão prestar o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2018. Neste cursinho preparatório, a maioria dos alunos quer cursar a Universidade de Medicina, como Juliana, que irá tentar pela 4ª vez. Eu acho que eu tô no caminho certo. A pressão vai só aumentando com o tempo, mas eu acho que faz parte. Se programar. É tanta matéria, tanto conteúdo que separar os dias e as horas para se dedicar aos estudos é fundamental. Talvez no primeiro ano você tenha essa vontade de querer estudar tudo, de querer fazer tudo, e depois você vê que às vezes não compensa, que você tem que estar bem tanto fisicamente quanto emocional, que também conta muito na hora da aprovação. Agora é a hora dele organizar, planejar, colocar no papel quais são os objetivos, as metas a serem cumpridas e, acima de tudo, buscar sempre o quê? Um equilíbrio. Ele tem que ter muito estudo, mas ele tem que ter horário de descanso, uma boa alimentação. O Enem 2018 será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. O edital publicado em 21 de março. Mas as inscrições só poderão ser feitas entre 7 e 18 de maio. Aliar teoria e prática é uma dica importante dos especialistas. É o que faz Ingrid, de 21 anos, e que também está tentando a aprovação para o curso de medicina. Ela também traça todo um cronograma de acordo com os horários do cursinho. Estudar tantas horas por dia, o horário de dormir, a quantidade que eu vou ler de alguma coisa, coloco tudo aqui. Também eu faço o cronograma semanal
para eu ter uma visão geral do que eu tenho que fazer. A questão do estudo é uma coisa muito pessoal. Cada aluno tem uma metodologia, uma maneira que ele tem um rendimento melhor. A maneira mais eficiente, ele realmente está dentro de uma sala de aula, está num ambiente próprio, onde as pessoas estão juntas estudando com o mesmo objetivo, ele tem uma estrutura de sala de estudo, um espaço bem organizado, sabe? Eu acho que isso que é muito importante para o sucesso dele. Março está chegando e essa é a época de ficar em dia com o leão. Faltam, inclusive, poucos dias para o início aí da declaração do imposto de renda e já dá para fazer o rascunho na internet. Segundo especialistas, antecipar é uma das principais formas de não errar e de não cair na malha fina. Ainda faltam 13 dias para o início do prazo para a entrega da declaração de imposto de renda 2018. Mas o Erleis não perde tempo e já reuniu todos os documentos. Nós nos preparamos para fazer a declaração do imposto de renda durante todo o ano. A gente tem um envelope, né, que a gente já vai deixando arquivado. Todas as despesas que a gente teve, todos os recibos durante o ano que a gente já sabe que podem ser deduzidos no imposto de renda, e nós já vamos colocando nesse envelope. Para quando chega essa época do ano, a gente já está com toda a documentação em mãos. O prazo para a entrega começa em março e termina no final do mês de abril. Eu prefiro fazer logo no início, exatamente por essa oportunidade também de poder corrigir e evitar cair na malha fina se tiver algum erro, né, nas informações. E outro benefício também é que, declarando logo no início, você também é um dos primeiros a receber os lotes de restituição. Para fazer a declaração, o contribuinte precisa reunir uma série de documentos, como comprovante de rendimentos, de compra ou venda de bens, de pagamento a médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. Eu preciso separar todos os meus comprovantes de rendimento, eu preciso separar todas as minhas despesas, o que eu comprei, o que eu vendi, para eu contar essa história de maneira bem adequada. E a novidade este ano é que dependentes com mais de 8 anos precisam ter CPF. O contribuinte pode optar pela declaração simplificada ou completa. Então a gente preenche o completo. O próprio sistema não dá a condição de perceber qual dos dois é melhor, qual que eu vou pagar menos ou receber mais. É isso aí, fica de olho, né? E depois de quase 4 anos de crise econômica, o Brasil voltou a crescer em 2017. Segundo um levantamento da Serasa Experian, o aumento da atividade econômica foi provocado principalmente pelas exportações, com destaque para os setores agropecuário e industrial. As máquinas nunca trabalharam tanto para atender os pedidos de pão de queijo. A produção em 2017 nesta fábrica aumentou 30% e atingiu a capacidade máxima. Foi preciso investir em novos equipamentos. Eu acho que a economia está recuperando, os sinais estão aí, são vigorosos e como empresário a gente acredita que esse ano vai haver um salto. E se a produção aumentou, o quadro de funcionários foi junto. Marcos foi um dos 15 contratados. Estou trabalhando, estou tranquilo, tem como eu pagar minhas contas no fim do mês. A empresa está abrindo um novo turno, daqui a pouco eu vou ter mais colegas de trabalho. Apesar de ter ficado quase no 0 a 0, foi o ano da virada para a indústria, que acumulou perdas significativas durante a crise. Quem se destacou mesmo foi a agropecuária, impulsionada pela safra recorde de grãos. O setor de serviços também reagiu, principalmente a partir do segundo semestre. A atividade econômica também acelerou com forte aumento das exportações e também das importações. O ano ainda foi marcado pela volta do consumo das famílias brasileiras. Somando tudo isso, a economia brasileira cresceu 1% no ano passado, segundo a Serasa. Especialistas da empresa dizem que foi resultado das reduções da inflação e dos juros e do aumento da confiança dos consumidores e dos empresários. O cenário internacional positivo também contribuiu para pôr fim à recessão, que durou 2 anos. Para este economista, 2018 será de retomada da produção e mais contratações. Os empresários, eles percebem que é o momento de pensar em ampliar vendas. Como vender mais? Qual que é a melhor estratégia de marketing? Será que tem que fazer investimentos maiores para dar conta de uma demanda que ocorrerá ao longo desse ano? Vou contratar mais pessoas. E, pelo jeito, mais consumo também. Roger está de casa nova e querendo comprar tudo novo. Hoje gastou quase R$3.000 na geladeira, na máquina de lavar e no fogão. É uma empolgação, porque quando você está mudando de casa, comprando algo que é seu, novo, bonito, você fica empolgado.
Que bom, né, gente? Que voltem os empregos. E a seguir tem os destaques do esporte. O Atlético completou 7 dias sem técnico. Esse é o maior tempo em 30 anos que a equipe fica sob o comando de um treinador interino. Estamos de volta para falar do esporte. Hoje o Atlético completou 7 dias sem um treinador oficial. Esse é o maior tempo em 30 anos que o time é conduzido por um treinador interino e é provável que vai enfrentar o América no domingo sob o comando de Thiago Largue. Nas vésperas do clássico contra o América, treino com portões fechados, acesso para a imprensa só no aquecimento. Tudo para conseguir um bom resultado e espantar a má fase. É um jogo de muita importância. Espero que o Atlético consiga fazer um grande jogo, até porque todos os atletas estão merecendo já. Fora de campo, a situação também não é das melhores. O Atlético ainda busca um treinador. Depois de receber não de nomes como Abel Braga, do Fluminense, Fábio Carille, do Corinthians, e Cuca, que está sem clube, o interino Thiago Largue vai comandar a equipe mais uma vez. E por que não, pode se tornar um bom nome para a diretoria. Já são 7 dias sem treinador, maior período dos últimos 10 anos no clube. Na coletiva de imprensa, o interino se esquivou. Falando de momento, o meu momento é de técnico, estar técnico, né, e não de ser o técnico. Mais uma vez. É um trabalho ainda como auxiliar. O que foi pedido foi para a gente comandar esse jogo e o meu foco ainda é estritamente nesse próximo jogo domingo. E não falou sobre a possibilidade de ser efetivado. Voltando a falar, o momento é de pensar nesse jogo de domingo. Por enquanto o foco é isso, acho que é um jogo que exige muito. O América tem um time de qualidade e o nosso foco ainda está em vencer a partida domingo. Falando então no clássico, Largue, que já trabalha como auxiliar no Galo, vê o América como o favorito, mas pretende surpreender. Existe um certo favoritismo dele, sim, por conta da preparação como um todo, mas o Atlético, como o grande clube que eu espero que a gente não deixe isso acontecer dentro de campo e que a gente reverta a situação e saia de lá com a vitória. O atacante Eric disse que o time está focado nos resultados, independente do treinador que será anunciado ou não. Independente do que vai acontecer, quem vai assumir ou quem vai ficar, isso fica para a diretoria. Sempre procuro dar meu máximo no dia a dia, principalmente escutando as instruções do Thiago, porque ele é o nosso comandante. E o Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova amanhã e quem vai contar como o time entra em campo é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Cruzeiro entra em campo com o Dedé, que já não joga o quê? Há uns 9 meses? Exatamente, Nácia. Faz muito tempo, foi no Campeonato Brasileiro contra o Santos na Vila Belmiro, maio do ano passado, ou seja, muito tempo mesmo. Muitas lesões, né? O problema no joelho persistindo. Agora sim, Dedé é relacionado, acredito que esteja no banco de reservas contra o Vila Nova. E aí o Mano Menezes, e muito legal ver isso, né, Inácio? Então, jogador que está há tanto tempo sem jogar, já treinando normalmente, e agora parece que bem mais confiante do que das últimas vezes. Falando um pouco sobre o time, o Mano Menezes fez algumas mudanças, sim. O Mancuejo, né, o argentino que chegou há pouco tempo, mas que fez a estreia, inclusive, com gol, né? Estreia começando o jogo contra o Democrata de Governador Valadares, deve começar essa partida normalmente, porque o Mano Menezes acabou substituindo ali o Robinho. Não se sabe se é um teste ou se o Mancuejo realmente agradou, mas o Cruzeiro vem forte para atuar aí contra o Vila Nova no Mineirão. Acompanhe os 2 jogos e volta segunda para contar pra gente, viu, André? Certeza. Obrigada. Legal. Neste sábado, Paulo Navarro recebe a presidente do Servas e primeira-dama do Estado, Carolina Pimentel, no programa DNA. O apresentador conversou com Carolina para descobrir um pouco mais sobre a essência, as histórias de família e para saber como é a vida fora do trabalho, o amor pela filantropia e outras curiosidades. E você descobre tudo isso no DNA de amanhã, às 6:50 da noite. Não perca! E a seguir a gente fala sobre carnaval. Você vai ver como foram as vendas de artigos para festas e vai rever os melhores momentos da folia. A venda de fantasias, máscaras e outros adereços de carnaval não alcançou a expectativa dos lojistas. Parte do estoque comprado para atender os foliões ainda está nas prateleiras e já tem empresário fazendo saldão para tentar conquistar os foliões que ainda vão curtir os blocos que sairão até domingo em BH. Máscaras, fantasias e adereços encalhados, do mesmo jeito que estavam antes de começar o carnaval. A promessa de mais foliões nas ruas da capital não se cumpriu dentro das lojas, ou pelo menos não como alguns comerciantes esperavam. Apesar de grande movimento, eles gastaram menos esse ano, talvez devido,
sei lá, essa crise que nós estamos, gasolina alta, tudo subiu demais. Segundo o proprietário, nessa loja, 20% do estoque ficou encalhado. Como vocês estão vendo, sobrou algumas coisas sim. E nós agora vamos estar fazendo um queima, né? Tem o final de semana aí ainda que o pessoal vai estar pulando aí, vamos fazer um queima. São exemplos que contrariam pesquisa feita antes da folia pela FEComércio, que apontou que 55% dos empresários tinham a expectativa de melhorar suas vendas em relação a 2017. Hora de aproveitar, quem sabe, para comprar então aquela fantasia que o filho tanto queria. Agora, mais barata. A gente olhou um pouco antes do carnaval e a diferença de preço estava inacreditável para agora. Então valeu muito a pena deixar para comprar agora. Rodrigo, tá feliz com a fantasia? Sim. Pediu muito a mamãe? Sim. R$50 e estava no preço mais ou menos de 90. O valor do macacão. O que não for liquidado, mesmo com as promoções, é o jeito guardar para o Carnaval 2019. Vamos abaixar em cerca de 35% em cada produto. Sobrar fica para o ano que vem. O que sobrar fica para o ano que vem. É isso aí, apesar de sobrar um pouquinho de estoque, a folia foi muito boa aqui na capital, né? Mas ainda não terminou. Pelo menos 4 bloquinhos vão desfilar nas ruas e ainda tem o grande encontro dos principais blocos na Praça da Estação ao longo do dia no evento Vira o Santo. Isso no sábado. No domingo, mais 6 cortejos estarão marcados para a saideira desse carnaval. Belo Horizonte conseguiu provar por mais um ano que tem competência para fazer um dos melhores carnavais do país. E a gente vai encerrar essa edição com os melhores momentos dessa grande festa. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você.